Bom, pessoal, estamos de volta para a nossa última aula sobre funções. Pessoal, essa última aula, na verdade, a gente vai trabalhar com a questão das bibliotecas. Nós vamos criar uma biblioteca para organizar melhor o nosso código, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma função, deixa eu ver aqui, nós temos aqui 4 funções, se não me engano, uma para multiplicações, uma para soma, uma para salvação e outra para poder imprimir os conteúdos de um array, tá? Eu não quero essas funções aqui, tá? Então, eu vou criar um arquivo que vai conter essas bibliotecas, certo? Esse arquivo, pessoal, vai ser a biblioteca, de fato, das funções, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, tá? E vou criar uma biblioteca. Vou criar aqui Aliás, vou criar junto com vocês, porque eu ia criar pelo terminal aqui, vocês podem se confundir. Eu vou criar uma biblioteca aqui chamada minha bib de biblioteca, tá? Minha bib.h. Esse ponto .h, pessoal, a gente chama de ponto .h porque a gente chama de arquivos de cabeçalho. E cabeçalho, cabeça em inglês é head, tá? Então, minha bib.h. Eu tenho já uma criada aqui que ele está reclamando, eu vou excluir essa biblioteca aqui. E vou criar a minha bib.h, certo? Quando eu crio um arquivo .h, o ícone aqui até do VS Code muda, tá? Para um arquivo de head, ou seja, arquivo de cabeçalho, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tenho 3 códigozinhos aqui pro padrão que vocês vão fazer aí no código de vocês, tá? A primeira é uma definição, é uma condição para saber se esse código, se esse arquivo ele já foi definido, tá? O que acontece? Eu posso chamar, pessoal, essa biblioteca 2 vezes, tá? Ou 3 vezes, quantas vezes você quiser. Só que se eu chamar essa biblioteca no meu código mais de uma vez, pode gerar um erro, porque eu vou chamar a minha função, eu vou definir minha função 2 vezes, e você definir a mesma função 2 vezes, vai dar erro, né? A mesma coisa de você definir 2 variáveis com o mesmo nome, tá? Então, para eu verificar isso, eu vou colocar o seguinte, eu vou criar um if not defined, ou seja, if any-def. Esse if any-def é um if not defined, ou seja, se não estiver definido, tá? E aí eu vou colocar um nome do meu arquivo. O nome do arquivo vai ser o próprio nome do arquivo, que é minha bib. E aí tem um padrão na linguagem C de criação de bibliotecas, e você vai colocar o nome do seu arquivo aqui em caixa alta, ou seja, um caps lock ligado aí, tá? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar minha bib, e no lugar do ponto eu coloco um underline h. Só isso, tá? Então, se não estiver definido, minha bib.h, deixa eu ver se está certo, minha bib.h, e aí eu defino. Se não estiver definido, eu define minha bib.h, tá bom? E aí eu coloco um end if aqui, tá? End if. Só isso, certo? Deixa eu ver aqui, ele está com caixa alta aqui. Define, pronto, beleza. Então, aqui dentro, pessoal, vai entrar todas as minhas funções, tá? Então, essa aqui vai ser minha bib, eu vou pegar essa função aqui, todas as funções que eu tenho, então de multiplicações, todas as funções, vou dar um Ctrl X, vou até apagar o cabeçalho aqui, ó, porque eu tinha colocado antes, vou apagar isso aqui tudo também, pronto. Ficou agora a minha função, limpinha, minha função principal, e aqui dentro eu vou colocar as minhas funções. Pronto, beleza. Só que aqui tá dando um erro, que é o printf. Para isso, eu vou também chamar a biblioteca, né, de entrada e saída de arquivos. Então, stdio.h. Beleza. Declarei isso, aqui o erro já some. Então, as minhas funções vão ficar dentro de um arquivo chamado minha bib. E aqui na função principal, aqui no arquivo principal, eu vou incluir agora a minha biblioteca com include. E aí, eu vou chamar minha biblioteca com aspas duplas. E se eu colocar aspas duplas, ele até chama aqui, ó. Ele vai até chamar aqui, ó, os arquivos que eu tenho. Que ele deve estar até aqui, ó. Minha bib, cadê? Minha bib. É muito arquivo. Eu vou chamar minha bib aqui direto. Minha bib.h. Vamos ela aqui. Tá. Você vai passar, pessoal, o nome do arquivo ou o caminho do arquivo, tá? No caso, pode ser barra, meus documentos, barra, onde está seu arquivo. Perceba que existe uma diferença aqui do meu include, da minha biblioteca, que é com aspas duplas, e o include do stdio, que está com chaves, né? Aliás, com maior e menor, tá? Por que isso? Porque as bibliotecas padrões, as bibliotecas padrão da linguagem C, ela vai ter, para a linguagem C identificar, ela vai ter essa abre maior e menor, tá? Então,
esse arquivo aqui já é um arquivo padrão, que a gente chama de bibliotecas, que a gente chama de built-in, funções built-in, ou seja, são funções que já vêm com a linguagem C, tá? E a gente tem aqui a minha biblioteca, tá? A minha bib, entre aspas. E perceba que agora eu posso executar a mesma função, meu array, que está aqui dentro, ó. Meu array, cadê? Aqui, print meu array, print array. Eu vou chamar essa função aqui. Por quê? Porque minha biblioteca já está definida. Então, eu vou executar a mesma coisa e, ó, deu tudo certinho, tá? Então, a minha biblioteca, eu vou colocar as funções úteis. Isso é interessante por quê, pessoal? Porque agora eu posso entrar em outros códigos, por exemplo, lembra da minha função de string aqui? No meu arquivo de string, eu posso incluir aqui, ó. Eu posso incluir minha bib. Eu posso incluir também da mesma forma e chamar a minha função, enfim, as funções que eu tenho lá dentro, tá? Isso é interessante porque, pessoal, eu posso construir as funções que são úteis, que vão fazer tarefas chatas, tarefas que você precisa fazer várias vezes. Você cria uma função lá e na sua função principal você só chama a função para fazer a mesma tarefa, tá? Seja para preencher um array, para poder imprimir um array, para fazer uma conta que você precisa, certo? Então, essa é a função de bibliotecas, tá? E tecnicamente você não precisa disso aqui não, tá? Eu posso excluir aqui, ó, e vai continuar funcionando, tá? Vai continuar funcionando aqui, ó, tá? Vai continuar funcionando, certo? Só que se eu chamar ela 2 vezes, olha só, se eu chamar 2 vezes, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Ó, porque é como se eu estivesse criando é como se eu estivesse criando o meu print array 2 vezes, tá? É como se eu estivesse fazendo isso, ó. É como se eu estivesse criando ele 2 vezes aqui, ó. E aí ele vai falar, pô, você já criou isso, tá? Você está definindo 2 vezes, tá? E é por isso que eu coloco esse comando aqui no começo, tá? Porque se não tiver definido, ele vai definir minha biblioteca e só uma vez e acabou, tá? Então, se eu quiser aqui, ó, chamar 2 vezes com aquele comando, ó, não dá erro, tá? Eu estou chamando a minha biblioteca 2 vezes e não dá erro. Por quê? Porque se não tiver definida, ele define. Se não tiver definida, não faça nada, tá? Então, é basicamente isso que ele faz. Então, tá aí, pessoal. Essa aula é curta sobre bibliotecas, tá? Você pode criar quantas bibliotecas você quiser e colocar todas as suas funções lá dentro, beleza? Eu vou soltar essa aula, eu acredito que essa seja a última, talvez tenha uma aula bônus, tá? Que eu vou entregar para vocês, certo? Eu acredito que com essa coleção de aulas, juntamente com o livro, tá? De Luiz Damas, que fala sobre criação de funções, vocês vão ter o conhecimento necessário para responder a lista e fazer a nossa prova, certo? Então, é isso. Grande abraço. Entre em contato comigo, tá, pessoal? Para tirar as dúvidas. Vocês podem tirar as dúvidas comigo, inclusive mesmo depois que eu sair do IFTO, que vocês vão responder a lista tanto a lista quanto a prova, vocês podem entrar em contato e, professor, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu vou responder da mesma forma, certo? Então é isso e nós nos vemos na próxima, certo? Até mais, fiquem com Deus.